Nós vamos estar compartilhando sobre um documento de fé que é muito importante e existente na história da igreja, que chama-se o Credo dos Apóstolos. E esse documento, ele precisa ser bem compreendido por nós. E nós vamos ver nessa exposição muitas coisas que nos diferem das outras crenças. E por que o cristianismo é tão peculiar, único? Porque o monoteísmo cristão é tão diferente de todos os outros que encontramos. E é nele que nós embasamos toda a nossa fé. Tudo que somos, temos, parte de Deus. E a fé cristã não é uma coisa nova, irmãos. Como se algum de nós, a partir de determinado momento, tivesse inventado. Nós vivemos pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos, né? A mesma fé que tinha Abraão, Moisés, Jacó, Davi, todos os patriarcas, profetas, foi passada para nós. E como Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 2, o que de mim ouvistes, ele diz a Timóteo, na presença de muitas testemunhas, transmite a homens idôneos, para que esses transmitam também a outros. Essa é a fé da igreja. É isso que diferencia você de vamos ver, Islã, um espírita. Essa fé é nossa, da igreja. É o bom depósito, como Paulo diz a Timóteo, guarda o bom depósito que te foi confiado. Que depósito é esse, irmãos? Será que nós caímos de paraquedas e inventamos alguma coisa? Não. É como uma corrida daquelas que você passa o bastão e o outro segue adiante. Nossa fé tem mais de 4.000 anos. É a fé no único Deus. O único Deus verdadeiro. O Deus que nós adoramos. O Deus que nós reverenciamos. E esse é um documento principal da igreja. Todas as vezes que alguém ia ser inserido à comunidade de fé, era feito 3 perguntas para essa pessoa. E você vai encontrar isso desde os primeiros séculos após a era cristã. Os primeiros pais da igreja, os apóstolos, havia sempre essa pergunta para aquele que seria inserido à fé. Disso dependia toda a salvação da pessoa. Quem não tinha isso, não era salvo, não é? Isso é muito claro depois, alguns séculos depois, em Atanásio. Se alguém afirma ser salvo, jamais pode negar essas coisas, não é? E as 3 perguntas eram: você crê em Deus? E era o Deus da Bíblia, não é? Você crê no Senhor Jesus Cristo? Você crê no Espírito Santo? Essa era a pergunta. Então, a tradição da igreja cristã, ela mostra que muitas vezes os novos convertidos estavam diante de um irmão mais velho que provava se essa fé existia dentro do coração deles. Não era apenas uma profissão da boca para fora, mas era uma realidade interior. Então esses novos convertidos, eles estavam diante de irmãos sérios que colocavam se eles verdadeiramente eram homens e mulheres que haviam nascido de novo. E fazia-se essa pergunta para eles: você crê em Deus? O Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra? Você crê em Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus? Você crê no Espírito Santo? Então, a partir desse momento, a pessoa que demonstrava com a sua vida e tinha essa profissão anunciada de fé, era batizada, era recebida entre os irmãos. E esses símbolos de fé cristã, eles existem desde a época da palavra de Deus, então não é algo novo. Essas perguntas não são uma coisa que alguém na história inventou, essas perguntas estão na Bíblia, né? Romanos capítulo 10, aquele que com a sua boca confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo, né? Ou 1 de Coríntios capítulo 8, há um só Deus, né? O Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. O Espírito Santo, Deus o Pai, Filho, Espírito Santo,
Essa é a realidade da igreja. Dessa realidade bíblica, irmãos, dessas confissões bíblicas, é que nós nos diferenciamos de outras religiões e de algumas seitas que se dizem cristãs. Então nós precisamos entender, por exemplo, o que é um símbolo de fé, primeiro, não é? Se você vai na raiz das coisas, até as palavras são símbolos, são signos, são coisas que transmitem uma mensagem, não é? Mas existem símbolos de fé, existem maneiras diferentes de enxergar símbolos, como um certo autor diz. Por exemplo, quando você teve uma experiência boa num lugar, você teve momentos felizes naquele lugar. Todas as vezes que você lembra daquele lugar, você remete a esta realidade que você experimentou naquele lugar. E este lugar para você agora é um símbolo de alegria, de satisfação, de prazer, ou um símbolo de aprendizado, né? Então, todos nós temos símbolos. Alguns dizem que o homem é um animal simbólico, né? E existem vários tipos de símbolos. E na era cristã não era diferente. Desde os primeiros cristãos, nós temos essas profissões de fé e essas preposições primárias que por trás delas se revelava quem era da fé e quem não era da fé. Por exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos. A palavra peixe, né, que muitos usam como um símbolo do cristianismo, ela vem de uma palavra grega que cada letra dessa palavra, ela era um acróstico que significava outra palavra, né? Então, quando um cristão estava numa praia, por exemplo, no meio de uma perseguição, e ele via outra pessoa que ele se identificava como alguém que era da mesma fé que ele, parecia, por aquilo que estava fazendo, talvez esse irmão estava na praia e deu um aleluia, um glória a Deus na praia, né? Louvado seja o nome de Deus. E esse irmão então pegava um pedacinho de madeira e fazia metade de um peixe na areia. Então esse outro irmão pegava e fazia a outra metade desse peixe. Porque essa palavra, ela é um acróstico para Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Cada letra dessa palavra significa, a primeira letra, Jesus, segunda, Christos, Theos, Huios, Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E ali aqueles irmãos que não podiam abrir a boca e falar da sua fé, porque seriam mortos, destruídos, perseguidos, tinham comunhão por trás desse símbolo de fé. E tanto essa confissão como os símbolos, elas são demonstradas naquilo que nós chamamos de credo apostólico. E os irmãos que são talvez de origem católica conhecem ele, porque ele é associado ao catolicismo romano nos nossos dias, e até mesmo a uma reza, né? Só que, quando ele foi escrito, ele não tinha nada a ver com reza, e nem era propriedade exclusiva da igreja romana, era propriedade da igreja. E data-se as primeiras frases dele e os conceitos por trás dele dos primeiros séculos da era cristã, dos primeiros depois dos apóstolos, e dessas experiências de novo batismo, né? Alguém que era aderido à comunidade de fé só poderia ser aderido a essa comunidade de fé se confessasse essas coisas. Então eu vejo como isso é importante, irmãos. Disso depende a salvação da sua alma. Nós não estamos falando aqui do que eu acho, do que você acha. Amém? Não envolve o que nós achamos. Envolve aquilo que a Bíblia diz que é a realidade. Por isso é muito sério. Nós estamos diante de uma pandemia, e quando nós lidamos com a morte, nós lidamos com ela de maneira muito séria, não é? Alguém que está nos últimos dias da sua vida, ou sofreu a perca de um parente, de um ente querido, entende bem o que é isso, o que é a morte. E como quando nós lidamos com ela é algo muito sério. E é desta mesma maneira, até acima dela, que nós devemos lidar com essas coisas que eu estou falando. A nossa profissão de fé. Eu sei, irmãos, que hoje
E você vai ver que eu gostaria de enfatizar esse perigo para os irmãos. Hoje você pode ter só palavras, né? Alguém reza o credo apostólico, por exemplo. Para ele são palavras sem significado. Ele não entende nenhuma das questões relacionadas a ele. Alguém ensinou ele decorou e solta a boca fora. Então ele tem só palavras. Alguns têm palavras e o sentido delas. Ele entende quem é Deus, ele entende quem é o Filho, ele entende quem é o Espírito Santo. Consegue até explicar, não é? E alguns têm as palavras, o sentido delas e a realidade do Espírito. Porque por trás das palavras existem conceitos. Por trás dos conceitos existe o Espírito envolvido com esses conceitos. A verdade, a realidade interior. Então, para nós precisamos ter essas três coisas. Nós anunciamos as verdades, nós conhecemos as verdades, nós somos instruídos nas verdades que ouvimos e nós temos a realidade interior dessas verdades. Então aí você tem completo. E o que Satanás tem feito nos nossos dias, irmãos? Satanás é um especialista em esvaziar as verdades. Então qual é o perigo? Você conhecer todas as coisas, todas as palavras, mas elas são vazias de significado, né? O C.S. Lewis, naquele livro dele, Cartas do Inferno, que é um livro que relata uma ficção entre um demônio do inferno, ensinando os demônios nessa terra como enganar os seres humanos, ele diz: a melhor maneira de desvirtuar uma virtude é enxovalhar o seu nome. O que significa isso? Associar aquela palavra a coisas que não são próprias dela. Então, quando você faz isso, você esvazia o significado real das palavras, fazendo como? Colocando, associado a elas, coisas que não são próprias dela. Se você está envolvido com isso, então você pode até falar de Jesus, mas o seu Jesus é um outro Cristo. Você pode até falar do Evangelho, mas o seu Evangelho é outro Evangelho. Você pode até falar de Deus, mas o seu Deus é outro Deus. Não é o Deus das Escrituras. Você é como alguém que encontra um amigo e diz: eu encontrei alguém que amo, vou me casar com ele. E esse amigo pergunta para você, mulher, assim: mas quem é ele? E você diz: não sei, mas eu o amo. Mas ele mora onde? Não sei. Ele faz o quê? Não sei. Não é uma coisa ridícula o que eu estou falando, irmãos? Você não acharia estranho se algum parente seu, filho, filha, falasse que estava se relacionando com alguém que conhece, aliás, que ama, que vai casar com ela, mas não conhece, nunca ouviu falar dela, não sabe onde mora, não sabe o que faz, não tem relacionamento nenhum? Você dizer isso é uma loucura. Mas a verdade é que hoje o cristianismo é um cristianismo sem Cristo, né? O culto a Deus é um culto que não é para Deus, né? Para qualquer outro Deus, não o Deus da Bíblia. A igreja já não é mais a igreja. O ministério cristão não é o ministério cristão. Aí você entende, irmãos, como tantos segmentos do cristianismo pode ter vocábulos que você encontra na Bíblia, mas sem significado, né? O J. Packer tem um livro chamado Os Vocábulos de Deus, onde ele selecionou uma série de vocábulos que Deus usou na Bíblia para revelar-se a si mesmo e suas obras. E ele mostra, segundo as Escrituras, o significado dessas palavras. Por que nós temos que fazer isso? Temos que ensinar o óbvio. Temos que ensinar para os cristãos o Evangelho. Temos que ensinar para aqueles que dizem cultuar a Deus, quem é Deus. Porque eles dizem cultuar a Deus, mas cultuam a si mesmos, cultuam o dinheiro, cultuam imagens. Então veja como é importante, como por exemplo, nesse período de doença e morte, você está preocupado quando vai chegar a sua vez de tomar essa vacina, né? Porque querendo ou não, você acredita nela ou não, mas você não quer morrer, não é? As profissões de fé genuínas, entendidas, bem relacionadas com a palavra de Deus e no poder do Espírito Santo, são uma verdadeira vacina contra a mentira, contra a hipocrisia, contra o engano, contra o espírito dessa era. Então, para isso nós precisamos
da profissão de fé. E eu quero lembrar para os irmãos, qual é essa que eu estou falando? É aquela que diz assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu no ventre da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressurgiu dos mortos e ao terceiro dia ressurgiu. Está assentado à direita do Pai, de onde virá a julgar vivos e os mortos. Não é? Creio no Espírito Santo, a Igreja Santa e Universal, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição do corpo e a vida eterna. Amém. E isto é base de fé. Isso é um credo escrito em latim, que foi acumulando coisas e no 7º século estava concluído. Mas era proferido por todas as pessoas que entendiam o espírito por trás dele e o seu significado. E o viviam. E sabe o que uma coisa que você encontra nesse credo? E eu gostaria de falar para os irmãos. Ele é trinitário. Porque o Deus que nós adoramos, o Deus da onde provém a vida, o Deus das Escrituras, é um Deus trinitário. Não 3 deuses. Um único Deus que subsiste em 3 pessoas distintas: Pai, Filho, Espírito Santo. É daqui que nasce a família, a sociedade, é daqui que nasce a comunhão da igreja. Esse é o Deus que adoramos. Nossa tendência, irmãos, falava hoje com a minha esposa, é falar de Deus e isolá-lo como Pai. Mas a Bíblia diz que o Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? E nesta porção da história da igreja, e é interessante, existe um autor chamado Michael Horton, e num livro dele ele diz o seguinte: é interessante, ele cita Charles Hodge, e ele diz: é interessante notar que normalmente nos nossos dias nós ouvimos dizer o seguinte: não aos credos, só a Bíblia. Né? Mas é interessante isso. Sabe por quê, irmãos? Porque você tem o seu credo. Você tem aquilo que você crê, naquilo que você acredita, aquilo que você professa ser a verdade. Você tem, né? Quando você diz não àquilo que a história da igreja deixou para nós, mas somente a Bíblia, você não está dizendo somente a Bíblia. E aqui que está o grande erro. Com muito carinho e com muito cuidado diante de Deus, gostaria de dizer para você e para mim, irmão, aqui está o seu grande erro. Porque você não está falando a verdade. Você não está defendendo a Bíblia. Você está defendendo a sua posição, está defendendo o que você acredita sobre a Bíblia. Porque a fé da Bíblia, a fé da igreja é uma fé comunitária. É uma fé que é aprendida com todos os irmãos, em toda a história da igreja. E nós reconhecemos que houve muitos erros na história da igreja. E quando nós estudamos com os irmãos, nós vimos que a Bíblia é a norma normans, expressão latina, a norma que normatiza. É com ela que nós encontramos o crivo pelo qual nós balançamos todas as coisas. Mas quando você pega, por exemplo, esse credo, não há uma palavra dele sequer que não é retirada das Escrituras. São 12 pontos retirados das Escrituras. No começo da era da igreja, se acreditava que cada um dos apóstolos cunhou um desses pontos. Cada um dos apóstolos. Depois foi visto muitas vezes no pai da igreja. Num sermão do 4º século, por exemplo, Agostinho dizia aos batizandos assim: você lembra do que você confessou?
O que respondeste quando foi te perguntado, credes em Deus? O que respondestes quando foi te perguntado, credes no Filho de Deus? O que respondeste quando te foi perguntado, credes no Espírito Santo? Então fostes imergidos nessa comunhão da Trindade pelo batismo. Fostes sepultados juntamente com Cristo, ressuscitados juntamente com Cristo. Romanos capítulo 6. Veja, nós estamos falando da verdade das Escrituras. Mateus 28, 18. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome, no singular, porque é um Deus, o único Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. E por que se chama símbolo? Eu gostaria de enfatizar isso mais uma vez para os irmãos. Quando é uma linguagem militar, irmãos. Haviam 2 comandantes do mesmo exército, e eles faziam um voto entre si, daquilo que seria toda a estratégia de guerra que eles exerceriam. Então, eles pegavam um vaso, eles partiam aquele vaso, e cada um deles ficava com uma parte daquele vaso. E quando eles se comunicavam a respeito de qualquer coisa no meio daquela guerra, o mensageiro teria que trazer aquela parte do vaso, para o outro comandante pegar aquela parte, e encaixar com a parte que tinha consigo, para ver se verdadeiramente aquela mensagem que viria do outro comandante era verdade. Se o vaso não correspondesse com o vaso do acordo, que simbolizava todo aquele corpo de determinações que estabeleceram entre si, aquele era um falso mensageiro, não deveria ser recebido. Assim, todas as instruções, irmãos, em toda a história da igreja, haviam instruções que se alguém chegasse e não confessasse a fé que uma vez por todas foi dada aos santos, fosse rejeitado do meio do povo. Ele era amaldiçoado, digno do inferno. Não devia ser recebido. Então veja como isso é importante no que se refere à sua alma. Se verdadeiramente você entende, se você realmente conhece o conceito por trás, e você tem verdadeiramente tido realidade espiritual dessas coisas. Então eu gostaria de, primeiramente, de maneira genérica, falar para os irmãos que esse é um credo trinitário. Nós servimos um Deus que é um em essência, 3 em pessoa. E para falar sobre isso aos irmãos, isso é João capítulo 1, verso 1, não é? Atos capítulo 5, Romanos 9, 5, Tito 2,14, 1 de Pedro 1, 2, todos os textos que falam do Pai Deus, o Filho Deus, o Espírito Deus, um em essência, da mesma substância, 3 em pessoa, 3 pessoas, uma essência. Amém? Esse é o Deus que nós nos curvamos. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus da nossa fé. Esse é o Deus ao qual nós oramos. Esse é o Deus da Bíblia. Existia um teólogo do século passado que ele dizia que você poderia entender isso de uma maneira muito clara. Se você fosse cuidadoso. Porque ele dizia o seguinte, que você pode conhecer uma pessoa, eu posso dizer assim para vocês aqui, o João que me deu esse exemplo aí, você conhece o Ronaldo? E aí você vai me dizer assim, Ronaldo? Que Ronaldo? Eu dei um nome para você. Eu começo a dizer para você assim, aquele que é jogador de futebol, ainda não ficou claro para você, não é? Porque tem mais de um Ronaldo que jogador de futebol. Mas se eu começar a falar em que time jogou, o que fez, o que deu na notícia sobre ele, o que ele andou fazendo com respeito à sua vida, onde ele nasceu e falando tudo o que ele fez, aí você vai dizer, eu sei quem você está falando. A Bíblia expõe Deus desta mesma maneira, irmãos.
este único Deus do cristianismo. Por exemplo, o credo dos judeus é Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um único Deus. E quem é esse Deus que é revelado nas Escrituras? Que se revela. Quem é esse Deus? Esse é o Deus que aí você vai associar as suas obras para caracterizar quem é esse Deus. Aí você vai descobrir que esse é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esse é o Deus também que apareceu na sarça a Moisés, né? Esse é o Deus que prometeu libertação ao povo de Israel, descendência de Abraão, que estava cativo no Egito. Esse é o Deus que com mão forte tirou o povo da terra do Egito, né? E os conduziu pelo deserto. Esse é o Deus que abriu o mar vermelho. Este é o Deus que fez eles entrar em Canaã. Esse é o Deus da lei, que deu os 10 mandamentos, né? O Deus de Israel, o Deus dos profetas. Este é o Deus. Como que nós estamos reconhecendo o Deus da Bíblia? Porque Israel estava num ambiente politeísta, então, muitos deuses. Quem é o seu Deus? O meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O meu Deus é o Deus que com mão forte livrou o seu povo do Egito. É o Deus das pragas, é o Deus da lei, é o Deus de juízo, o Deus todo-poderoso. O meu Deus é o Deus criador dos céus e da terra, né? Aí quando você entra na revelação mais plena de Deus do Novo Testamento, você descobre que este Deus é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Este é o Deus que se auto-revela na pessoa do seu Filho. Ninguém jamais viu a Deus. O unigênito Filho de Deus é quem o revelou. João 1,18. É o Deus que agora se revela na pessoa do seu Filho. É o Deus que tomou sobre si carne humana. É o Deus que pisou 3 anos e meio nessa terra. É o Deus que foi à cruz por causa dos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia para a nossa justificação. Mas não é só isso. Esse é o Deus que está conosco, o Deus Espírito Santo, que está na igreja, que só você pode ser um filho de Deus se você realmente acredita que Ele é Deus, o único Deus, o Deus que regenera, o Deus que livra da morte, o Deus que justifica o ímpio, o Deus que reconcilia os homens consigo mesmo, o Deus que justifica, o Deus que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não colocando sobre os homens as suas ofensas, mas colocando sobre Ele mesmo as suas ofensas. O Deus que desceu do trono e que batizou um grupo de 120 homens, fazendo deles uma comunidade de crentes. O Deus que vive neles, o Deus que distribui dons entre eles. O Deus Pai, Filho, Espírito Santo. O Deus das Escrituras. Irmãos, veja o que Atanásio fala sobre esse Deus. Todo aquele que quiser ser salvo é necessário, primeiro de tudo. Como é que é, irmãos? Então tem a ver com a sua salvação e sua alma? Tem sim. Tem a ver com a sua alma. Tem a ver com você ser um crente. E aí você entende quantos não são crentes genuínos. Quantos se dizem crentes. Talvez eles falam todo o credo, mas não conhecem o que ele quer dizer. E talvez eles até conheçam alguns o que quer dizer, mas não há realidade dentro deles. Agora, um crente genuíno, há realidade dentro dele. O Deus da Bíblia é o Deus que ele prega, confessa, confia.
Por isso que o credo começa com creio. Eu confio, coloco minha vida em total confiança a Ele. E qual é o Deus que é o objeto da nossa fé? Irmãos, fé não é fé na fé. Fé não é fé na fé. Quanto mais fé você tem, mais você vai conseguir o que é. Isso aí é o diabo, é o Deus do mundo. Não tem nada a ver com a Bíblia. A fé, ela, por si só, ela tem que trazer um objeto pelo qual você crê. Você não tem fé na fé. Existe o objeto da sua fé. A quem a sua fé é destinada? Em quem você deposita a sua confissão, a sua esperança, a sua confiança? E os cristãos depositam a sua confiança no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Os cristãos adoram este Deus. O cristão é salvo porque ele confia neste Deus, o verdadeiro Deus. E veja o que ele diz: todo aquele que quiser ser salvo, é necessário, primeiro, que receba esta fé, que uma vez por todas foi dada aos santos, o qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou perecerá para todo sempre. Esta fé de toda a igreja é que adoramos um só Deus, em trindade, e em trindade e unidade. Nem confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Não confundimos as pessoas, nem separamos a essência. Por que nós temos dificuldade com isso? Porque você é um ser humano, você tem uma essência humana, que é aquilo que é inerente, o que te faz humano, e você é uma pessoa humana, né? Então em você essas duas coisas são a mesma coisa. E um filósofo dizia para um teólogo o seguinte: sabe por que eu não acredito na Trindade? Porque é uma contradição. Não pode haver um e três ao mesmo tempo, isso é uma contradição. E ele dizia, interessante, esse filósofo, esse teólogo responde, interessante você ser um filósofo e não conhecer a lei da não contradição, porque uma coisa não pode ser uma coisa e não ser a mesma coisa no mesmo sentido. Esta é a lei da não contradição. Ou seja, Deus não pode ser um e não ser um no mesmo sentido. Mas Deus é um em um sentido e três em outro sentido. No que se refere a um assunto, Deus é um. No que se refere a outro assunto, Deus é três. Então é um paradoxo, não uma contradição. Uma contradição seria dizer assim: Deus é um, e ao mesmo tempo Deus não é um, no mesmo sentido. Então violaria a lei pela lógica da não contradição. Mas Deus é um em um sentido: essência, substância. Palavra na Bíblia é ousia. Na natureza essencial do seu ser. Olha como isso é implicante, irmãos. Tudo que o Pai é, o Filho é. Tudo que o Filho é, o Espírito é. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno. O Pai é infinito, o Espírito é infinito e o Filho é infinito. O Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito é onipotente. O Pai é adorado, o Filho é adorado e o Espírito é adorado. Veja como isso é importante. Em que sentido os três são um? Essência. Então não há contradição. Quer dizer, infelizmente, como você ainda como um filósofo diz tal coisa, é uma coisa da lógica mais simples, a lei da não contradição. Então o que diz? Não confundimos as pessoas, porque são três pessoas. Nem separamos a substância. Não é? Não são três substâncias. Uma única substância, um único Deus. Isto é o que difere o cristianismo que eu creio, que a igreja prega, a trindade da qual nós temos comunhão, da onde nasce a família, a igreja. Você só é família porque existe isso, né? Só existe igreja porque existe isso. Porque a igreja é a comunhão do Pai e do Filho no Espírito Santo, não é? Não existe maneira de escapar disso. É inescapável.
Karl Barth, no século XX, dizia o seguinte: você entendendo isso à luz de outro conceito, ele dizia, era mais simples de entender, ele dizia, existe o Deus que fala, ele dizia, Deus disse, e quando Deus fala, ele se revela, e a imagem desse revelado está no revelador e na revelação, não é? E também na qualidade de revelar. Ele dizia, então o Deus que se revela, ele dizia, é o Pai. A autorrevelação de Deus é o Filho. E a capacidade de entrar nessa comunhão está sendo realizada pelo Espírito. Até na própria expressão, Deus disse, isso está implícito. Até na própria expressão, Deus se revelou, isso está implícito. Não existe revelação a parte disso. O revelador, o revelado. O Deus que revela, que se auto-revela, a auto-revelação de Deus, e que revela a si mesmo. Porque duas pessoas poderiam estar diante da cruz, e uma dizer assim, olha, 3 criminosos. E outro podia dizer, não, aquele era um homem justo, ele morreu pelo pecado da turma aí. Mas um terceiro diria, por causa do Espírito Santo, assim, ele morreu por mim, pelos meus pecados, para me conduzir de volta. Veja, mesma cena, 3 pessoas distintas, uma delas entrou na comunhão do Pai, do Filho, no Espírito Santo. Deus disse, quando Deus disse, há a palavra, a autorrevelação de Deus. E você é incapaz de ouvi-lo, porque você está cego, mudo, morto, ainda que anda, faz compras, morto. Se não há o Deus Espírito Santo, não há realidade. Então nós adoramos o Pai, Filho, Espírito Santo. 3 deuses, de maneira... Irmão, isso não tem como entender com a nossa cabeça, não é? Não tem mesmo. Não tem. Desista. Os irmãos lembram aqui o conto de Agostinho, né? Que estava na praia, meditando sobre isso, que foi um dos homens que mais escreveu sobre isso. E ele mesmo dizia, todas as minhas figuras e analogias, elas acabam sendo desgastadas e elas não expressam a realidade de quem é Deus, né? E ele, meditando na praia, ele viu um menino fazendo um buraco na areia e pegando a água do mar e botando naquele buraco. E ele chegou até o menino e disse, o que você está fazendo, menino? E o menino disse assim para ele, isso é um conto, uma história, para ilustrar a incompreensibilidade de Deus. O menino disse para ele, eu vou pegar toda a água no mar e colocar nesse buraco. E Agostinho deu um sorriso para ele e disse, mas isso é impossível. E esse menino disse para ele, mas é mais fácil do que você entender a Trindade. Aí você vai me dizer assim, então o irmão está me dizendo que a Trindade é irracional. Eu vou dizer para você que a Trindade é suprarracional. Ela está além da sua capacidade de compreensão. É um salto de fé. E você vai me dizer assim, então é um salto de fé? Então não preciso entendê-la? Então é um salto no escuro. E os grandes homens de Deus da história da igreja diziam, não, você quer colocar Deus dentro da sua cabeça. E Deus não cabe dentro da sua cabeça. Se ele coubesse, não seria Deus. Por isso que é suprarracional. Por isso que está além da razão humana. Não é? E nós não somos capazes de entender isso plenamente. Entramos no mistério. Mas por ser mistério, está além de nós, é irracional. Então não acredite em nada transcendente. Não acredite nem que você pode orar. Não acredite. Mude de religião. Vá para o humanismo, racionalismo,
materialismo. Não acredite em Deus. Porque você tem que pressupor que Deus é maior que você. Senão você seria Deus. Eu seria Deus se ele coubesse dentro da minha cabeça. Não é? E Agostinho, esse grande homem de Deus da história, dizia o seguinte a respeito disso: creio tudo o que entendo, mas nem tudo o que creio também entendo. Tudo o que compreendo, conheço, mas nem tudo o que creio, conheço. Isto é um salto às trevas, vocês vão pular, porque a fé é isso, irmãos. É uma confiança em plena convicção e certeza de que Deus é digno de todo crédito. É saltar nas mãos de Deus, né? E você vai me dizer assim, se é inteligível, se é tão além da razão assim, é dar um salto no escuro. Não, é um salto para a luz, é um salto para a verdade, é um salto para andar na luz, é um salto para a realidade da verdade, e viver a partir desse axioma máximo, que é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então isso nós confessamos, é esta a estrutura que cremos. Deus, não separe Deus, irmão. Você está fazendo um ídolo. O seu Deus não é o Deus da Bíblia, é um ídolo. Disso depende a sua alma. Os irmãos entendem, irmão? Não é uma questão de razão, não é uma questão do que você entendeu. Pense nesse princípio desse teólogo do século XX. Ele entendeu o que a Bíblia queria dizer. Ele entendeu que o Deus que nós servimos é o Deus, tudo que ele disse é verdade, que tirou o povo do Egito, que colocou em Canaã, que fez pactos com o homem, que criou todas as coisas, que garantiu a redenção, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que se auto-revelou em Cristo, que está na igreja pelo Espírito Santo, é Deus. É esse quando nós dizemos, ó Deus, é esse Deus que nós devemos conhecer. É esse Deus que deve arder no nosso coração, porque a fé é mais do que um conhecimento humano, mental, é mais do que você ter o seu intelecto claro sobre isso, ou algumas palavras que você entendeu, é arder no coração, uma realidade interior, irmãos, uma realidade professada por toda a história da igreja. Então, aí você diz para mim, irmão, mas por exemplo, se credo é uma reza católica, diga uma frase dele que não está na Bíblia. Uma única frase. Não está cunhada na Bíblia. Cunhada, não só a palavra, mas em todo o sentido que ela expressa ali. O que aconteceu então na história? Bom, aí você pode entender que esse Deus é qualquer Deus, né? Você pode entender esse Jesus como qualquer Jesus. Você pode entender esse Espírito Santo como qualquer coisa, uma força, como os arianos diziam, né? E fizeram se juntar centenas de bispos, irmãos, crentes. Não era a igreja católica, irmãos. A igreja católica hoje, ela toma para si uma tradição que não é dela, é nossa, de toda a igreja. Não é também sua, só sua, mas de todos os santos, de todos os salvos. É nossa tradição, essa tradição. E naquilo que eles erraram, nós não concordamos com eles. Mas, nessa parte do andar de baixo aqui, não há discussão nenhuma. Sua fé começa bem aqui, onde eu estou botando os pés agora. Nesse fundamento. Pai, Filho, Espírito Santo. A tradução do latim poderia até ser assim, creio em Deus, vírgula. E começa o Pai, Filho e Espírito Santo. Porque é esta a divisão trinitária que nós temos nesse documento da igreja. Esse é o Deus que salva, irmãos. Esse é o Deus que redime. Esse é o Deus que se movimenta na igreja. E qualquer aspecto desse Deus que você ignora, você está sendo... você provavelmente não tem a sua alma salva, né? Você está ignorando uma verdade que arde no coração de toda a igreja. Todo crente que dobra o joelho.
né? E ainda você, se é só um caso de uma má interpretação, porque você quer entender tudo com a sua cabeça, né? Colocar Deus na sua cabeça pequena, então você está perdendo todos os benefícios de entender quem é Deus. Porque a primeira parte fala do Deus Criador. A segunda parte, do Deus Redentor. A terceira parte, do Deus Santificador. Por isso que na parte do Espírito Santo está a igreja. Está a comunhão entre todo o corpo de Cristo com Cristo. Porque se você não conhece a realidade do Espírito Santo, ou qualquer uma das três, como é que você vai ter comunhão com Cristo? Se é o Espírito que é o óleo que desce da cabeça e desce sobre todo o corpo. Se é o Espírito que batiza os não salvos para dentro do corpo de Cristo. Se é o Espírito que é o selo no coração. Se é o Espírito que é o Deus conosco. E o Tozer até tem um artigo sobre isso, ele diz o Deus ignorado. O Deus desprezado. E ele está falando do Espírito Santo. E como é desprezado. E talvez esse é o motivo de nossa santificação estar paralisada, né? Talvez seja esse o motivo de nós não enxergarmos o nosso lugar no corpo de Cristo, porque é o Espírito que nos batiza num só Espírito, num corpo, né? Ele que distribui como lhe apraz, segundo o seu desejo, porque ele é uma pessoa, e ele distribui os dons na igreja como lhe apraz, né? É por isso que quando fala dos dons, você sempre tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 4. Sempre você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o Espírito Santo distribui como lhe apraz. 3 pessoas, o único Deus verdadeiro. Nós dobramos joelhos para eles, nós os adoramos, o adoramos, porque Ele é Deus. Né? Isso é muito importante para a nossa fé, irmãos. Amém? Então o credo é um símbolo. Se alguém chegar até você e aquilo não encaixar, tem que encaixar. Tem que encaixar na vida e na resposta a tudo que diz. Tem que encaixar. Tem que encaixar com o pedaço do vaso que você tem. Encaixou certinho? Né? Também é uma confissão. Né? O que você crê? Quem é o Deus que você serve? É um ídolo ou é Deus? Ou é o seu ego, seu próprio ventre, o dinheiro, a personalidade humana? Quem é o Deus que você serve? É o Deus da Bíblia? Tem que encaixar. É um parâmetro. Já pensou se você está aqui e você rejeita uma dessas coisas? Poderia se perguntar aqui, irmãos. Quem rejeita o nascimento virginal de Cristo? Ele nasceu por obra milagrosa do Espírito Santo no ventre de Maria. Sem contato com homem nenhum. Quem rejeita que ele morreu, esteve morto. O seu coração derreteu como cera. E ele foi colocado num sepulcro, onde permaneceu durante 3 dias. E no domingo pela manhã, ele ressuscitou. Ele ressuscitou em carne e ossos. Ele ressuscitou. Vai ter um monte de gente hoje que diz que crê em Deus, que crê em Jesus, e você pergunta se ele crê. Você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Ele diz, não posso acreditar em tal coisas. É uma ressurreição filosófica. Uma ressurreição para o querigma. A partir dali se pregava agora uma nova mensagem de nova vida. Mas ele não veio de lá. Ele veio de lá com carne, ossos, em corpo transformado. Ele parou diante dos apóstolos e disse a Tomé, põe a tua mão aqui. Põe a tua mão no meu lado. Um espírito não tem carne e ossos, como vestes que eu tenho. E o que Tomé fez?
Senhor meu e Deus meu. Então está aqui para encaixar, irmãos, é um parâmetro. Não crer não é um irmão. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Como isso diz respeito à sua alma, irmão? Como é perigoso. O que nós estamos falando aqui é muito relacionado à sua vida e para onde vai a sua alma, né? E continua pensando sobre isso. Ele vai vir de lá julgar vivos e mortos. Ele é a nossa esperança, né? O Espírito Santo é Deus conosco, o Deus que aplica a redenção, a regeneração. Como é que eu vou ser regenerado sem o Deus Espírito Santo? Fomos regenerados pelo Espírito Santo. Nascemos do Espírito Santo. Fomos batizados num só corpo pelo Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo toma tudo que é de Cristo e aplica à igreja, não é? O Deus santificador. Só existe igreja por causa do Espírito Santo. Só existe comunhão entre os membros por causa do Espírito Santo. Vai só existir ressurreição do corpo para aqueles que são selados pelo Espírito Santo. Só existe vida eterna para quem tem o Espírito Santo. Então nós cremos no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai incriado, o Filho incriado, o Espírito incriado, o Pai imenso, Filho imenso, Espírito imenso, o Pai eterno, Filho eterno, Espírito eterno. Contudo, não são os três eternos, mas um só eterno. Também não são os três incriados, mas um só incriado. Não são os três onipotentes, mas um só onipotente. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo Deus. Contudo, não são três deuses, um único e verdadeiro Deus. Não é? Assim, o Pai é o Senhor, o Filho é o Senhor e o Espírito é o Senhor. Contudo, não são três senhores, um só Senhor, um só Deus. Não é? Porque assim como somos obrigados pela verdade cristã a professar que cada pessoa é por si mesma Deus e Senhor, assim também somos proibidos pela palavra de Deus. E isso é interessante para você que quer agradar a Deus. A dizer que são três deuses ou três senhores. Por isso há um só Pai, não três pais. Um só Filho, não três filhos. Um só Espírito Santo, não três Espíritos Santos. E nesta trindade, nenhum é o primeiro ou o último. Nenhum é maior ou menor. Todos merecem honra, glória, adoração, louvores, o domínio para todo sempre. Santidade, santo, santo, santo é o Senhor Deus. Santo, santo, santo. Por isso que os pais capadócios diziam glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Um único Deus. É desta fé que nós fazemos parte. Deus é um, em essência. Três em pessoas. Deus não é um ser humano. Esse que estamos falando hoje, né? Como você, ele não é. Quando entrarmos no assunto de Cristo, nós vamos ver outros temas que são mistérios de Deus, como as duas naturezas do Filho de Deus, por exemplo. Mas não era brincadeira quando um santo de Deus como esse, irmãos, falava tal coisa. Um homem de Deus como esse. Porque esta era a doutrina dos apóstolos. Por isso que foi dada o nome a esse conjunto
de preposições de credo dos apóstolos, porque era isso que foi passado pelos apóstolos. Os apóstolos deram o bastão que foi levado adiante. Amém? Eles deram esse bastão, foi levado adiante. E eles não estavam preocupados em explicar tudo. Por quê? Porque eles partiam do pressuposto que há supra-racionalidade em Deus. Por causa que Deus é um ser metafísico, está além da matéria e é separado de tudo. Nós estamos estudando aqui que Deus é aquilo que a teologia chama de aceidade. Ele é autossuficiente, ele existe por si mesmo. Ele não precisa de nada nem de ninguém. Não é servido por mãos humanas como de alguma coisa precisasse. Esse é o Deus da Bíblia, né? Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E quando nós dizemos que Deus é santo, é que ele está separado de tudo que fez. Ele não é o Deus do panteísmo, que está numa árvore, que está numa pedra, que está numa folhagem. Ele é o Deus separado de tudo, né? E que sustenta tudo. Também não é o Deus do teísmo aberto, que deu corda num relógio e agora o mundo está funcionando por si só. Ele é o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É o alvo do nosso culto, é o objeto da nossa fé. É por ele que sua alma é salva. Não há outro como ele. Repreendendo o salmista e repreendendo nós aqui, porque queremos entender a Deus, muitas vezes, conforme é a nossa própria natureza, o salmista diz, Deus dizendo através do salmista, tu pensastes que eu era teu igual. Pensastes que era como tu, teu igual. Mas se ele fosse como você ou como eu, irmãos, ele não seria Deus. Ele é Deus. Ele que nos criou. Qual é a fé da igreja? Qual é a fé que arde no teu coração? Você crê? Eu creio, irmão. Eu creio no Deus da Bíblia. Eu creio no Pai, Filho e Espírito Santo. Eu fui batizado neles, em nome deles. Um único Deus. Eu creio na graça de Jesus Cristo, no amor do Pai, na comunhão do Espírito Santo. Eu creio num único Deus, o verdadeiro Deus, o Deus da sarça ardente, o Deus que disse. E daí na semana que vem nós vamos ver isso, algumas coisas relacionadas ao Pai, depois ao Filho, depois ao Espírito Santo. Mas o Deus que disse é o Deus todo-poderoso, é aquele que quando disse, todas as coisas vieram a existir do nada. Pelo som da sua voz, todas as coisas vieram a existir. Começou a aparecer coisas do nada. Nenhum ser humano, nenhuma criatura sabe o que é isso. Todos trabalham a partir da matéria pré-existente. Deus é Deus que traz todas as coisas ex nihilo, do nada. Por isso que a primeira menção a Deus é Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, né? Autoexistente, transcendente, onipotente, onipresente, onisciente, santo, eterno, infinito, espírito, né? Justo, bondade absoluta, tudo isso desencadeando em glória, resplendor, a beleza de Deus, o resplendor de todos os seus atributos. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o Deus que nós oramos.
Esse é o Deus com o qual nós nos relacionamos. Então lembre desse quadrado, né? Tá com o teu pedaço de vaso aí? Então vamos conferir. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, que foi concebido por obra milagrosa do Espírito Santo no ventre de Maria. Aí você diz, da Virgem Maria, viu? Por isso que a católica adora a Virgem Maria. Não, só queria dizer da Virgem Maria, porque nasceu de uma virgem por obra milagrosa do Espírito Santo. E ele padeceu sob o governo de Pôncio Pilatos, no ano tal. Até tempos atrás ninguém sabia quem era Pilatos. Aí nos achados acharam Pilatos. E descobriram que Lucas estava certo, porque Lucas disse que no ano de tal governador, sendo Pilatos o governador da Judéia, Herodes Antipas de tal lugar, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E nesse período Cristo padeceu. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, morreu. Morreu, 1 Coríntios capítulo 15, por causa dos nossos pecados. E alguns diziam, não, ele não morreu. É que ele parecia ser homem, mas não era, não. Então tem que dizer, foi crucificado. E mais, você tem que dizer, ele foi colocado num sepulcro, porque ele morreu fisicamente. Os seus órgãos pararam, e ele morreu. A vida deixou, não é? Desceu à mansão dos mortos, ressurgiu dos mortos, ressuscitou. Ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus. Por que ele está lá, irmãos? Ele enviou o Espírito Santo. Da onde vem ele? Ele vem para julgar vivos e mortos. E Atanásio acrescenta, aqueles que fizeram bem para a vida eterna. Aqueles que praticaram mal para o inferno, o juízo eterno. E diz, creio no Espírito Santo. Sem Espírito não tem igreja, não tem comunhão, não tem dons. A Santa Igreja, aí você vai ler essa frase, católica, sabe o que significa? Não tem problema nenhum ser católica. Católica significa universal. A Igreja de Deus, em todos os lugares, composta por todos os salvos que professam a fé em Cristo Jesus. Não é a Igreja Católica Romana. Não, não é essa. Em que o Papa é o sumo pontífice e substituto de Cristo. Não, ninguém substitui Cristo. Cristo é Cristo, o cabeça da igreja. E não há sucessão apostólica. Ele é o único cabeça da igreja. Então a Igreja Católica é composta por todos os santos. Nós somos católicos, sabia, irmão? Nós somos apostólicos, não somos romanos. Nós somos batistas, nós somos presbiterianos, nós fazemos parte da Assembleia de Deus, da Congregação dos Santos. Difícil nomear, gente. Porque esses são nomes bíblicos que são hoje usados por algumas instituições religiosas que nada tem a ver com a fé bíblica muitas vezes, mas são nomes bíblicos. Então nós damos os conceitos genuínos a eles, bíblicos a eles. E nós não nos anunciamos nada. Você é católico? O que você quer dizer com isso? Você é presbiteriano, o que você quer dizer com isso? Você é batista, o que você quer dizer com isso? Se você me disser que eu sou católico, significando que eu faço parte da instituição católica romana, que tem o padre como o bispo, o papa como sua autoridade máxima, né, e que fala da cátedra em nome de Deus, não sou. Porque ele não tem essa autoridade. O único que tem essa autoridade é o Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Né? Mas nós somos a Santa Igreja Católica.
Não importa o que alguns fizeram com essa expressão. Entenda ela certo e conheça ela genuinamente. A comunhão dos santos. A comunhão dos santos, para alguns, é orar para santo, é acender vela para santo, né? A comunhão dos santos da Bíblia é Efésios capítulo 3. É a comunhão do corpo com a cabeça, que está no céu, por causa do Espírito Santo. Se você não tem Espírito Santo, você não tem comunhão com a cabeça. Você está apartado da cabeça, que é Cristo. Porque a ligação com a cabeça e o corpo é o Espírito Santo, né? Nós temos comunhão com Cristo, a cabeça, e uns com os outros. Aonde, irmãos? No Espírito Santo. E porque você tem o selo do Espírito Santo, haverá ressurreição dentre os mortos. Então, nessa época, os crentes têm esperança. Nós choramos, mas não choramos como os demais. Eles não têm esperança. Nós nos entristecemos, mas nós temos esperança. Tessalonicenses capítulo 4. Temos esperança. Que ressoada, ouvida a voz do anjo, ressoada a trombeta de Deus, Cristo descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados. E seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro com o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. É isso que está por trás desta frase. A ressurreição dos mortos. E o juízo final. Haverá juízo. Você está vivendo sem juízo? Haverá juízo. Está vivendo como se não existisse dia de juízo? É assim que o mundo vive. 1 Tessalonicenses 5 diz: quando eles disserem paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de modo algum escaparão. E diz sobre nós: vós, irmãos, não estáis em trevas, porque nós cremos no Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Não estamos em trevas. E não andem em trevas, né? Para que esse dia não vos apanhe com um laço. E depois do juízo, a vida eterna. A visão da glória de Deus. Quando estaremos com Deus, habitaremos com Ele, veremos sua face. Toda a nossa vida agora, irmãos, é através de um vidro manchado, quando se refere ao que olhamos para Deus. Mas um dia o veremos face a face. Hoje nós conhecemos só em parte. Mas aqueles que são dessa fé o conhecerão plenamente, como são conhecidos. E essa é a nossa fé. Então eu repito para você, pense sobre isso. Disso depende a sua alma. E todas as outras coisas, irmãos. Nós vamos tocar na remissão dos pecados. Porque você vai entender por que muitas pessoas professam muitas coisas, mas não são salvos. Porque eles pensam que a fé depende de alguma coisa. A regeneração, eles acreditam que serão regenerados. A remissão dos pecados, eles acreditam. A Igreja Católica acredita na remissão dos pecados. O problema é que ela não acredita no que a Bíblia diz sobre a remissão dos pecados. Ela acredita que você é remido dos pecados através de processos que você faz ao longo da sua vida. Quando você é batizado pelo padre, isso não está na Bíblia. A graça é jorrada no seu coração. Isso não está na Bíblia. Quando você faz a crisma, essa graça é confirmada no seu coração. Também não está na Bíblia. E depois ela é manuseada e mantida pelos sacramentos. Ou seja, porque você está participando da transubstanciação, você está participando da Eucaristia, né? Você tem a crisma, você confessa para o padre, você tem o período de penitência. Aí, antes de você morrer, alguém te dá a extrema unção, né? Depois de que você morre, ainda tem missa do 7º dia para a sua alma. E aí, então, só então, você é salvo. E a Bíblia diz que você é salvo pela graça, mediante a fé, por causa da obra de Cristo. Não vem de você nem de obras, para que ninguém se glorie. E é só na dependência, por isso que é fé. É uma confiança no que Cristo fez.
Por isso, quando nós falar da remissão dos pecados, você vai entender como essa pequena frase, que deve ser entendida à luz do seu verdadeiro conceito e dentro do espírito da verdade, que esse é o espírito que a igreja recebeu e que está em nós, precisa ser entendido e vivido. Aí você recebe perdão dos pecados. Aí você é justificado diante de Deus. A Bíblia diz que é justificado pela fé e não por obras. Aí você começa a ser santificado pelo Espírito Santo. Agora você foi apartado para Deus e você é separado para Deus. Então eu posso chamar você de santo, porque Deus apartou você para Ele. E também posso dizer que você está sendo santificado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo começou um processo em você. Você foi incluído no corpo de Cristo, você está debaixo do governo do Espírito Santo, da palavra de Deus, das disciplinas espirituais, da comunhão entre os irmãos, e nessa comunhão você é santificado, e você está nela até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós não cremos em muitos deuses, um único Deus, o Deus vivo e verdadeiro, um único Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, todos os outros são ídolos. Qual é o seu Deus? É uma pergunta importante para você. Qual é o Deus que você adora? Para que Deus você ora? Será que você não está, como eu dei esse exemplo da mulher, apaixonada por alguém que ela não sabe quem é? Dificilmente você vai ter um relacionamento apropriado com quem você não sabe quem é. E o Deus da Bíblia é o Deus que está descrito nesse documento histórico da igreja. Essa é a vacina, irmãos. Essa é a vacina para você e para mim. Essa é a vacina para o novo cristão. Robert Sipes, num livro chamado A Arte de Profetizar, quando ele explica para os homens de Deus como se pregar a palavra, ele diz: se você lê a Bíblia em algum lugar que negue a fé apostólica, ele está falando exatamente do credo, você entendeu errado. Releia, porque disso depende a sua alma. Um único Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém? Amamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade habite em